Olá pessoal, nessa videoaula vamos falar de três classes especiais de funções: funções injetivas, funções sobrejetivas e funções bijetivas. E a ideia dessa aula vai ser o seguinte: falar dessas três funções e relacionar com a existência de inversa, tanto a direita quanto a esquerda, quanto, vamos dizer, a geral mesmo, a usual que nós vemos muitas vezes no cálculo, ensino médio, tudo isso. Então vamos começar a aula. Olha, seja f uma função de x para y. F é injetiva, dizemos que f é injetiva se temos essa relação aqui. O que significa? Olha, se dois pontos, se eu pegar qualquer ponto aqui e olhar a pré-imagem desse conjunto, só tem duas possibilidades. Ou é vazio, ou é um único elemento. Isso quer dizer que minha função é injetiva. Tem no máximo, para cada ponto do meu contradomínio, existe no máximo um elemento satisfazendo f de x igual a y. Ou, equivalentemente, se f de A é igual a f de B, implica que A é igual a B. E a volta é inútil. Isso aqui é se somente si, mas a volta é inútil porque é definição de função. Ou seja, se eu sei o A, então eu tenho que saber o f de A. Então, se A é igual a B, f de A só pode ser igual a f de B. Tá? Então, o importante é essa escrita, e essa é a maneira melhor para tentar provar alguma coisa se a função é injetiva. Suponha que f de A é igual a f de B. Conclua de algum jeito que A é igual a B. E esse aqui é um jeito só para explicar via pré-imagem de conjuntos múltiplos. F é sobrejetiva se f de x é igual a y, ou seja, se o conjunto imagem é igual a y. Equivalentemente, podemos escrever desse jeito. Para todo y pertencente a y, existe x pertencente a x, tal que f de x é igual a y. Se quiser escrever desse jeito, f de menos 1 de y, diferente de vazio para todo y. É um jeito de falar via pré-imagens. E é bijetiva se f é injetiva e sobrejetiva ao mesmo tempo. Ou seja, f menos 1 de y é unitário. Um único elemento. Então, só para a gente reescrever essa linha aqui, só para dizer em notação lógica, olha, f é sobrejetiva se para todo y, esse A invertido é para todo, existe um x tal que f de x é igual a y. Essa é a maneira de dizer que está na minha imagem direta. Agora, o bijetiva é para todo y pertencente a y, é a mesma coisa aqui, só que agora tem um ponto de exclamação aqui. Ponto de exclamação é para dizer que é único. Existe um único x. Na parte, vamos dizer, de demonstração, tudo isso, eu particularmente, para eu provar que é bijetiva, eu nunca usei essa notação para nada. Eu primeiro provo que é injetiva e separadamente provo que é sobrejetiva. E usualmente nos livros é feito assim. Então, mas isso aqui é só para efeito de explicação mesmo. Não tem muito. Muitas vezes não é útil, muitas vezes não é usado esse símbolo na matemática. Construção da inversa de uma função objetiva. Então, olha, se eu construir vamos supor que eu tenho uma f e uma bijetição. Então, olha assim, para todo y existe um único x. Então, está dizendo o seguinte: se eu sei o meu y, eu sei o meu x. E para todo y, eu sei que tem um x. O que quer dizer isso? Poxa, eu consigo construir uma função. Se eu sei o elemento do domínio, eu sei o que acontece na imagem. E vice-versa. Então tem como construir. E como é que a gente constrói? Essencialmente o que eu acabei de falar aqui. Para cada y, nós associamos um valor x. Quem é esse x? Um único elemento satisfazendo f de x igual a y. Então essa função está muito bem definida e temos uma construção para ela. Está aqui, é essa. O que quer dizer isso, na verdade? Então, só para mais uma anotação, G é chamada de inversa de f e é denotada muitas vezes por f menos 1. Eu, particularmente, não gosto de denotar por f menos 1. Eu acho que confunde muita anotação e sobrecarrega demais. Eu tenho o costume de falar, seja G a inversa de f. Então, e concluir as demonstrações todas. Então, não estranhe se vocês não verem eu escrever f menos 1. Ou seja, G igual a f menos 1, caso não tenha problema.
Mas eu uso muito isso aqui. Eu acho que confunde, eu acho que sobrecarrega demais. Se você botar f-1 composta com f, eu não gosto. Mas enfim, quais são as propriedades da G? Essencialmente essas duas aqui. G composta com f, ele é a aplicação de identidade, porque ó, f de x vai para y, e o G exatamente reverte tudo. É um único x tal que f de x é igual a y. Então o x vai para x, e a mesma coisa é do f composta com g. De y vai para y. É praticamente por construção. E f é dita bijetiva se somente se, isso aqui é possível provar, se somente se g de y, existe uma g de y para x satisfazendo essas duas propriedades. O que a gente fez foi, no quadro anterior todo, provar a ida. Vou agora, como provar a volta, vamos dizer de forma devagar. Porque o interessante é que uma dessas propriedades me garante que é injetiva e a outra me garante que é sobrejetiva. Então, vou fazer devagar e, essencialmente, acabar provando a volta. Então, vamos começar aqui. Então, vamos supor agora que a minha f é só injetiva. E eu vou escrever f de x igual a f de x igual a dentro de y. Só para fazer um conjunto de imagem aqui. Bom, se f de x igual a, então a minha função de x para a é bijetiva. Essencialmente, então eu posso construir uma g de a para x do mesmo jeito da outra vez. Em que para cada y associamos o x, onde x é o único elemento satisfazendo f de x igual a y. Por isso que eu tive que me restringir ao meu conjunto A. Porque se for um pouquinho maior, eu não sei o que acontece. Eu não tenho para onde colocar a minha função g. Agora, estenda g por g til de y para x, tal que, em que o y vai para g de y, tá? Muitas vezes extensão, botamos um til em cima, é comum, mas não tem nenhuma... É só uma conversão nossa mesmo, não tem definição, nada disso. Então, em que vai para g de y, se y pertencente a A, e vai para qualquer coisa, não interessa exatamente para onde vai, se y não pertence a A. Podemos escolher qualquer ponto. Escolhe um ponto de x e joga todo mundo ali dentro. Ou escolhe valores diferentes. Então, o interessante é o seguinte. Na hora, a gente tem que tomar uma decisão. Acontece isso ou isso? O que eu quero falar para vocês é que acontece isso aqui, ó. G til composta com f é igual a identidade. Por quê? Essencialmente porque quando eu componho com f, eu estou indo sempre para A. Então, se eu pegar para qualquer x, f de x está em A, então g til de f de x volta para x. É isso que está acontecendo. Então, acontece isso. Isso aqui acontece? Não. Isso aqui normalmente não acontece. Tá? Então, só acontece esse aqui. Por que isso aqui não acontece? Uma das maneiras de ver isso é o seguinte. Olha, se a função for sobrejetiva, claro, se a f composta com g de til é igual a identidade de y, significa que para todo y aqui, eu consigo f aplicado em g til de y é igual a y. Então, todo meu y está na minha imagem da f. Então, f seria sobrejetiva, que pode não acontecer necessariamente. Claro, se for sobrejetiva, é bijetiva e toda isso aqui não explica. Mas isso aqui normalmente não acontece se a função for se a função for injetiva, mas não sobrejetiva. E outro ponto importante é o seguinte: a g til não é única. Claro, não é única se x tiver mais de dois elementos, dois ou mais elementos. Por que dois ou mais? Porque se tiver um, não tem muito por onde escapar. Mas se tiver dois elementos, já dá problema, que eu já tenho pelo menos dois lugares para escolher. Mas enfim. Vamos continuar aqui. Então, o que a gente provou no fundo? F de x para y é injetiva se somente se existe uma g de y para x com GOF igual a identidade. Então, a gente provou a ida. A volta é bem mais fácil. Que diz o seguinte: se f de A é igual a f de B, então A é igual a G composta com f
de A, que é igual a G composta com F de B, que é igual a B. E acabou. É só usar isso aqui já direto. Supõe que existe uma G, tal que satisfaz isso, então a função tem que ser injetiva. E vamos dizer um cuidado que devemos tomar aqui, que é o seguinte: se G de y para x satisfaz, se f de x para y é sobrejetiva, tá? Então existe uma G de y para x com f composta com g igual a identidade. Perigo. Tá? Isso aqui é um alerta. O que vale é daqui para cá. O daqui para cá, vamos dizer, temos um problema lógico que depende da escolha. Quando a gente tentar construir essa inversa, como a função é sobrejetiva, mas não é necessariamente injetiva, então vamos dizer, para cada y que a gente escolher aqui, para cada y fixado, quando eu quiser definir o g de y, vamos dizer que eu tenho normalmente mais de um elemento. Se eu tenho mais de um elemento, muitas vezes pode envolver uma escolha. Envolvendo uma escolha em teoria dos conjuntos, muito sutil. Mas assim, vamos dizer, essa ida aqui vale, pelo menos para análise da reta, praticamente o tempo todo. Pelo menos para conjuntos, tudo que tem direito. O interessante mas a existência dessa G, como eu disse, é bem complicada. Tá? Temos que tomar muito cuidado. Por exemplo, claro, se x for natural ou y for natural, é possível construir. Mas a ida muito sutil. Depende de uma teoria um pouco mais profunda de conjuntos. E é perigoso. Mas enfim, para análise na reta, etc., não é tanto problema pensar isso aqui como um C somente C. Porque o conjunto não vai ser tão problemático, vamos dizer assim. Mas enfim, é isso que eu queria passar para vocês.